Tem uma noite que você lembra, ou talvez não lembre mais, talvez já tenha enterrado o fundo o suficiente. Ela disse algo, ou fez algo, ou deixou de fazer, e você sentiu a resposta subindo. A tensão, a vontade de falar, de explicar, de defender o que era seu. E então, você não fez nada disso. Você respirou, fechou os olhos por um segundo e deixou passar. E na manhã seguinte, você acordou achando que havia crescido, que havia vencido, que havia praticado algo nobre. Mas existe uma pergunta que você nunca se fez naquela noite. E é a pergunta mais importante que um homem em um relacionamento pode fazer para si mesmo. Você ficou em silêncio porque escolheu ou porque desistiu? Você não começou assim. No início, você se importava o suficiente para brigar, para defender o que sentia, para insistir que era ouvido, para não deixar passar quando algo estava errado. As discussões eram ruins, barulhentas, desgastantes, às vezes injustas, mas havia algo vivo nelas. Havia dois seres humanos que ainda acreditavam que o que pensavam e sentiam merecia ser dito em voz alta. E então, em algum momento que você não consegue precisar, algo mudou. Não foi uma decisão consciente. Foi uma erosão, lenta, imperceptível. Uma discussão que você deixou passar porque estava cansado. Outra que você evitou porque o timing era ruim. Outra porque você calculou que não valia o desgaste. E cada vez que você ficou em silêncio, o silêncio ficou um pouco mais fácil. Até o dia em que o silêncio virou o padrão. Agora você não discute mais. E as pessoas ao redor até comentam isso. Você é tão tranquilo. Você é tão paciente. Você não deixa nada te afetar. E você sorri, porque aprendeu a aceitar esse elogio. Mas à noite, quando o barulho para, você sente algo que não consegue nomear. Não é raiva, não é tristeza. É uma espécie de distância, como se você estivesse dentro do seu próprio relacionamento através de um vidro. Presente, mas não lá. Sua parceira fala. Você ouve, responde o necessário, funciona, mas algo que havia antes não está mais lá. E você não sabe dizer quando foi embora, só sabe que foi. Pensa nisso por um segundo. Quando foi a última vez que você disse o que realmente pensava dentro do seu relacionamento? Quando foi a última vez que algo te incomodou de verdade e você expressou isso, não com raiva, mas com honestidade? Quando foi a última vez que você esteve completamente presente em uma conversa difícil, em vez de administrá-la de longe? Essa não é uma pergunta para te culpar. É uma pergunta para te acordar, porque existe uma diferença enorme entre o homem que aprendeu a governar o que sente e o homem que aprendeu a não sentir. E essa diferença é invisível por fora, mas por dentro, ela destrói tudo. Vamos parar aqui, porque o que está acontecendo não é crescimento, não é maturidade emocional, não é sabedoria estoica. Tem o formato disso, tem a aparência disso, mas não é isso, é anestesia. E anestesia e paz são duas coisas radicalmente diferentes. O estoicismo começa com uma distinção que a maioria das pessoas nunca aprende de verdade. Não porque seja difícil de entender, mas porque é difícil de aceitar. Epicteto não dizia que você deveria não sentir. Dizia que você não deveria ser governado pelo que sente. Essas duas coisas não são a mesma, são opostas. O homem que não sente não pratica estoicismo. Pratica supressão, e supressão não é controle, é acúmulo disfarçado de controle. Pensa na imagem de um rio. O estoico não seca o rio, ele constrói margens. O rio continua fluindo, com força, com vida, com direção. As margens existem para que ele não vire enchente, para que a água vá onde precisa ir, com intenção. O que você fez foi diferente. Você não construiu margens. Você represou o rio, e a água represada não desaparece. Ela acumula, ela pressiona, e um dia, de uma forma ou de outra, ela encontra uma saída. E aqui entra a espinha dorsal do que esse vídeo precisa te dizer. Silenciar não é governar. Silenciar é terceirizar. Quando você escolhe o silêncio, não como expressão de clareza, mas como forma de evitar o desconforto do conflito, você não está no controle da situação.
Você está entregando o controle para outra coisa, para o ressentimento. O ressentimento é o gestor silencioso do homem que parou de se expressar. Ele não aparece de uma vez, ele vai assumindo o controle aos poucos. Cada coisa não dita vira um tijolo. Cada sentimento não expresso vira uma camada. E um dia você olha para dentro e encontra uma estrutura inteira construída de coisas que você nunca disse. E o ressentimento é um gestor terrível, porque ele não resolve nada, ele apenas armazena e cobra juros. O estoicismo tem um conceito que ilumina isso com precisão cirúrgica. A prohairesis, a faculdade da escolha interior. Para Epicteto, ela era o único domínio verdadeiramente seu. Não o que acontece fora, não o que o outro faz ou deixa de fazer, mas como você responde, o que você escolhe fazer com o que sente. E a prohairesis exige que você esteja presente no que sente, porque você não pode fazer uma escolha consciente sobre algo que está fingindo não existir. O homem que anestesia não está exercendo prohairesis, está abdicando dela, está deixando que o acúmulo decida por ele, que a distância decida por ele, que o tempo decida por ele. E o tempo, sem direção, não cura relacionamentos. Ele os esvazia. Existe outra ilusão do ego que opera aqui e precisa ser nomeada. O ego do homem que parou de discutir frequentemente constrói uma narrativa de superioridade. Eu sou o maduro aqui. Eu sou o que não deixa o emocional tomar conta. Eu sou o estável. Essa narrativa é confortável, é socialmente validada e é uma fuga sofisticada da responsabilidade real. Porque maturidade emocional não é ausência de conflito. É capacidade de habitar o conflito com honestidade e sem destruição. É conseguir dizer o que precisa ser dito, da forma que precisa ser dita, sem explosão e sem silêncio covarde. O silêncio covarde tem a mesma aparência do silêncio sábio. Essa é a sua armadilha, e é por isso que tantos homens passam anos acreditando que estão crescendo quando estão, na verdade, encolhendo. Reflita agora. O seu silêncio dentro do seu relacionamento é uma escolha que você faz conscientemente, ou é o resultado de algo que você parou de acreditar que valia a pena tentar? Você está em paz, ou está distante? E você sabe a diferença? Aqui está o que muda quando você para de confundir distância com sabedoria. Não é que você passa a discutir mais. O objetivo não é o conflito. Nunca foi. O objetivo é a presença real dentro do relacionamento. E presença real, às vezes, exige que você diga coisas difíceis, de forma honesta, sem explosão e sem fuga. A primeira prática é a mais desconfortável, e é a única que funciona. Você precisa voltar a sentir antes de poder escolher. Isso soa simples. Não é. Porque o homem que passou anos anestesiando não desliga a anestesia de uma vez. Há uma camada de proteção que foi construída tijolo a tijolo. E desmontar essa camada exige que você se disponha a sentir coisas que você deliberadamente parou de sentir. O ressentimento acumulado. A decepção que ficou sem nome. A mágoa que você chamou de deixar pra lá. A saudade do relacionamento que você tinha antes de começar a administrá-lo de longe. Tudo isso precisa passar pela consciência antes de poder ser processado. E processar não significa explodir, significa nomear. Para você mesmo primeiro, com honestidade e sem julgamento. Os estoicos praticavam o exame diário, a revisão do dia antes de dormir. Não como exercício de autopunição, mas como exercício de honestidade. O que senti hoje? O que evitei sentir? Onde eu estava presente e onde eu estava apenas presente fisicamente? Esse exercício aplicado ao relacionamento é transformador, porque ele força você a sair da administração e entrar na experiência. Força você a parar de avaliar o relacionamento de longe e começar a habitá-lo de perto. A segunda prática é aprender a diferença entre reagir e responder. O homem que parou de discutir frequentemente fez isso porque confundiu reação com resposta. A reação é impulsiva, emocional, governada pelo momento. A resposta é consciente, deliberada, governada pela intenção. O estoicismo não pede que você elimine a reação. Pede que você crie espaço entre o estímulo e a ação. Esse espaço é onde a prohairesis vive.
Esse espaço é onde você decide, não o que sentir, mas o que fazer com o que sente. E o que você pode fazer é falar, não com raiva acumulada de meses, não com o peso de tudo que ficou sem dizer, mas com a clareza de quem sabe o que sente, sabe o que precisa e escolhe expressar isso de forma direta e humana. Quando isso acontece, eu sinto isso, e isso importa para mim. Essa frase simples, dita com presença real, faz mais pelo relacionamento do que anos de silêncio nobre. A terceira prática é o que Marco Aurélio chamaria de retorno ao propósito. Por que você está nesse relacionamento? Não a resposta automática, a resposta real. O que você quer construir com essa pessoa? Que tipo de parceiro você escolhe ser? Não quando é fácil, mas quando é difícil. Marco Aurélio escrevia sobre isso com uma clareza brutal. Ele sabia que o maior inimigo do homem não é o adversário externo, é a erosão interna. A pequena abdicação diária que, somada, produz um homem irreconhecível para si mesmo. Você não perdeu o relacionamento de uma vez. Você foi se retirando dele aos poucos. E a reversão desse processo segue a mesma lógica. Não acontece de uma vez. Acontece em escolhas pequenas e repetidas de presença real. Uma conversa onde você diz o que pensa. Um momento onde você não deixa passar. Uma noite onde você pergunta como ela está de verdade. E fica para ouvir a resposta de verdade. A quarta prática é o amor fati aplicado ao estado atual do relacionamento. Você chegou até aqui com esse padrão. O distanciamento está instalado. O ressentimento tem peso. E talvez a outra pessoa também tenha construído suas próprias paredes em resposta ao seu silêncio. Esse é o ponto de partida real. Não o ponto de vergonha, não o ponto de desistência, o ponto de início honesto. Amor fati não é gostar de onde você está. É aceitar onde você está como o único lugar a partir do qual você pode se mover. É parar de gastar energia lamentando o caminho que te trouxe até aqui e começar a usar essa energia para escolher o próximo passo. E o próximo passo não é uma conversa épica de reconciliação. Não é uma declaração. Não é um gesto grandioso. É presença. Hoje, nessa conversa, nesse jantar, nessa noite, é escolher estar lá de verdade, em vez de administrar de longe. É lembrar que a paz estoica não é a ausência de movimento. É movimento com direção, é sentir com clareza, é escolher com consciência. É falar quando precisa ser falado e calar quando o silêncio é genuíno, não quando é fuga, porque existe um silêncio que fortalece vínculos. É o silêncio de quem já disse o que precisava dizer, de quem está presente sem precisar preencher o espaço, de quem escolheu estar ali. E existe um silêncio que corrói vínculos por dentro. É o silêncio de quem desistiu de ser ouvido, de quem parou de acreditar que vale a pena tentar, de quem confundiu distância com paz e está pagando o preço dessa confusão todos os dias. Você sabe qual dos dois tem praticado. E agora você sabe que pode escolher diferente. O estoicismo nunca pediu que você fosse de pedra. Pediu que você fosse de bronze. Firme o suficiente para não ser destruído pelo que sente. Flexível o suficiente para ser moldado por ele. Com temperatura própria. Com peso real. Pedra não sente. Bronze conduz. O homem que você pode se tornar não é o que não sente. É o que sente com clareza e age com intenção. Que não explode e não silencia. Que fala quando precisa e cala quando escolhe. Que está dentro do relacionamento. Não do lado de fora, administrando. Esse homem não nasce pronto. Ele se constrói. Uma escolha de presença de cada vez. Uma conversa honesta de cada vez. Um silêncio genuíno de cada vez. O mantra que fica. Silenciar o que sinto não é governar o que sinto. Governar é sentir com clareza e escolher com intenção. Se esse vídeo tocou em algo que você vinha chamando de paz, e que talvez seja outra coisa, ele fez o que precisava fazer. Inscreva-se no canal. Porque o protocolo estoico não está aqui para confirmar onde você está. Está aqui para te mostrar a diferença entre onde você está e onde você pode chegar. Nos vemos no próximo.